Fala meu jovem, fala minha jovem. Estou aqui com meu amigo Leonardo para falar um pouquinho mais para vocês nesse podcast do que é a Marinha. E que é claro, vocês vão conhecer essa pessoa que é meu amigo de longa data. Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Performe Milico, beleza? Para você que ainda não segue a gente nas redes, ó, aperta esse botão vermelho aqui e siga. Tudo bem? Léo, prazer estar com você aqui. Prazer todo meu amigo. Foi muito bom restabelecer esse contato, a gente voltar a se falar, né? É verdade, aí, é verdade. Espero que essa galera aí curta bastante as suas experiências. Vamos nessa. Conta um pouco pra gente aí quem é o Leonardo, se apresenta pra galera, para que eles saibam quem é você. Beleza. Então, sou Leonardo Correia, né? Sou formado em Educação Física e fui militar durante muitos anos. Eu moro em Campo Grande. Campo Grande é um bairro aqui do Rio de Janeiro, né? E vim aqui para poder responder suas perguntas aí. Vamos ver o que vai rolar aí, o que sai. Léo sempre foi um cara muito tímido, mas pode ficar tranquilo, cara, que é um bate-papo, a gente gosta de trocar ideia aqui, beleza. Convidado, a gente sempre dá uma sacaneada no começo, né? É verdade. A gente gosta de fazer bastante isso ali, mas fica tranquilo. Léo, contar um pouquinho pra galera, então vamos começar lá do início, né? Beleza. A gente se conheceu, pra galera que tá assistindo a gente se conheceu tem mais ou menos uns 18 anos, né? Quando verdade, a gente fez aquela prova lá da Supervia. 18, 19 anos, isso aí. E fez um curso técnico. Naquela época que a gente se conheceu, tu já imaginava que um pouquinho adiante você ia querer ser militar? Que ia ter a vontade de ser militar? Ou não? Naquele momento nem passava pela tua cabeça? Não, naquele momento ele não passava na minha cabeça não, cara. Eu até conheci algumas pessoas, tinha contato com alguns militares, mas acho que nesse período a gente é muito novo, a gente ainda não tem nada certo ainda, né? Estabelecido. Mas eu lembro que logo depois daquele período ali foi que me deu o start realmente para poder ser militar, né? Vendo as pessoas da nossa convivência ali mesmo fazendo provas ali, ESA, EAR, EAGS, foi aí que despertou em mim a vontade de ser militar. Naquela época, alguns amigos nossos passaram, né? Acho que foi naquela época mesmo, 1 ou 2 anos depois, o Jansen passou. O Jansen, o Fabiano, o Luiz, né? Inclusive, o start para eu poder fazer a prova para fuzileiro foi justamente o Luiz, né? Que na época a gente estava, logo depois que a gente saiu lá do Silva Freire, o Luiz fez a prova para fuzileiro naval e passou, e aquilo ali ele me incentivou, ele, pô, Léo, faz sim, vai ser legal. E foi daí que eu determinei que eu iria estudar para ser militar. Então foi a partir do Luiz. Luiz conversando contigo ali, que começou Isso a te aí. estimular a fazer a prova. Exatamente. Luiz, para quem não sabe aí, galera que tá, só para conseguir contextualizar, né? A Silva Freire era uma escola de curso técnico, e lá a gente fez grandes amizades, e muitos dos nossos amigos, que a gente estava batendo papo aqui ainda agora, passaram para a carreira militar. No caso, o Luiz, você está falando, ele passou para fuzileiro, o Thiago também, né? Também, os dois são fuzileiro naval. O Jansen e o Fabiano passaram para ESA. E naquela época, eu lembro que o Luiz já falava muito de fuzileiro. Ele está falando agora, está vindo, acendendo umas luzinhas aqui. E ele foi tua inspiração, então. Na tua família não tem nenhum militar? Ninguém seguiu carreira? Ninguém te inspirou a isso? Foi ele? Então, na minha família, especificamente ali as pessoas da minha casa, não tem nenhum militar. Né? Eu tenho um tio, mas que eu não tenho muito contato, que também é militar, que é da Marinha. Mas, assim, a minha inspiração mesmo foi com o Luiz. Foi a pessoa que na época eu tinha muito contato, né? E eu lembro que a primeira vez que eu encontrei com ele já no período de formação, eu encontrei com ele num shopping, e eu vi ele de branco, né? Fardado de branco, eu achei bonito, achei bacana. Eu falei, pô, é isso que eu quero ser. A chamada foi a farda branca? Foi a farda branca, achei maneiro. Pô, legal. Então, a tua inspiração foi essa. E tu lembra que naquele momento, quando tu decidiu, foi por conta da farda? Ou foi por conta da estabilidade, da produção em si? Eu acho que o jovem, pelo menos naquela época, ele era muito pelo visual, né? Tipo, de ser militar, né? De repente usar uma farda, achar bacana. Eu acho que o jovem, pelo menos naquele período, não pensava muito nessa questão de estabilidade, né? Pelo menos eu não, né? Eu pensava mais de ser militar mesmo, de poder achar bacana, de tirar uma onda, de poder fazer os cursos operativos. E eu acho que essa questão de estabilidade eu só vim pensar logo depois, né? Depois que já está lá dentro já.
Então a gente fica mais velho que a gente começa a pensar nessas coisas, né? Isso aí. Muitas vezes os pais da gente... Questão da maturidade, né? Às vezes os pais da gente tentam colocar isso na cabeça da gente, mas a gente não liga. Exatamente. Muitas das coisas que chamam a atenção no militarismo é o status, né? Isso, o status. E aí isso é o que chama a atenção, principalmente dos homens jovens. É verdade. Por isso que antigamente, naquela época, mulher não podia fazer concurso. Então por isso que os homens sempre tinham aquela chave virada para o militarismo por conta do status. Eu também confesso que era uma das coisas que me chamava muita atenção. E aí tu lembra, vamos tentar resgatar um pouquinho aqui. Sim. Quando você decidiu fazer essa prova, decidi, quero ser militar. Tu decidiu por ser fuzileiro? Ou você abriu lá, eu tenho amigos que fizeram ESA, EA, aprendiz de marinheiro, mas eu gostei mais desse aqui. Tu lembra por que tu escolheu fuzileiro e não as outras? Então, eu não queria sair do Rio de Janeiro, né? Então eu sabia que o período de formação do fuzileiro naval era no Rio de Janeiro. E justamente no meu bairro, em Campo Grande, né? No Toneleiro. Então eu falei, vou estar perto de casa, vou estar perto da minha família. É um concurso que, embora seja disputado, não é tão disputado quanto a ESA e a EA. E eu decidi fazer por esse motivo, né? Mas eu também tentei ESA e EA, né? A EA eu não passei, a ESA eu passei, mas fiquei na redação. E fiz aprendiz de marinheiro também, passei, mas decidi ficar no fuzileiro naval. Fuzileiro. Justamente pela questão operativa, né? Eu queria ser operacional. Faca na caveira, queria vibrar. Exatamente. Legal, tua cara essa parada, isso aí. E naquela época, quando tu escolheu fazer, né, fuzileiro, você acabou de falar aí, eu acho que é um gancho importante, que muita gente deve se identificar com isso. Você falou que foi importante o fuzileiro por ter a formação próximo da sua casa. Isso. Por que isso? A família era uma coisa que você não conseguia se distanciar? Você não queria se distanciar? Ou tinha alguém da sua família que precisava de você perto? Eu acho que por eu não conseguir me distanciar mesmo. Naquela época era isso, era muito isso. De querer estar próximo ali da minha mãe, do meu pai, se de repente precisassem de alguma coisa. Eu acho que isso foi o fator principal de eu querer estar próximo deles nesse momento. Tinha nenhuma namorada no meio do caminho, não? Nessa época não. Nessa época eu já tinha terminado já. Mas terminou para a prova, terminou antes de saber? Terminei antes de ingressar. Então não teve nenhuma influência. Eu gosto de perguntar isso para todo mundo que vem aqui, porque muitas vezes a gente toma decisões baseadas na pessoa que está com a gente. Né? E é complicado não isso. Não por si só. Isso é importante. Aí o Léo passou na prova. Você é fuzileiro, passei para aprendiz também, mas quero ir para fuzileiro porque eu quero ser operacional. E essa é uma coisa ímpar, né? A gente teve alguns convidados aqui, um deles tinha esse viés operacional, que foi o Wesley, que falou bastante da ESA aí, infante, brabo, PQD, gosta pra caramba das coisas. E a gente teve outro convidado também que não tinha muito esse viés, que era o Luiz, que hoje é capitão da aeronáutica, então ele gostava mais da parte técnica, parte administrativa, que é o meu caso também. Eu confesso que eu gosto um pouco da parte operacional, mas eu optei pela parte técnica porque eu acho mais tranquilo pra gente conseguir viver uma vida melhor. Eu quero saber um pouquinho disso de você. Tu entrou lá na Marinha, vamos lembrar pra galera já começar a aguçar essa vontade de ser militar e quem sabe ser fuzileiro como você foi. Já dei até um spoiler, né? Que foi fuzileiro. Quando tu entrou na escola, passou, onde você foi servir a primeira vez? Depois da formação? Depois da formação. A formação foi no Rio, né? Você falou isso, que a formação foi no Rio. A formação foi no Toneleiro, em Campo Grande. E logo após a formatura eu fui servir no grupamento de fuzileiros navais, ali na Penha, na Avenida Brasil. Rio ali, também, tranquilo. Rio, ao lado da casa do marinheiro. E eu lembro que era uma preocupação muito grande também a questão da colocação dentro do curso, porque se você ficasse mal colocado, provavelmente você não ia ter um direito de escolha. Então, poderia ser que você fosse para, sei lá, Manaus, para o Sul, e eu queria ficar no Rio de Janeiro, né? Mas graças a Deus eu consegui uma colocação razoável, aí consegui ficar no Rio de Janeiro. Aí isso foi condicionante então para você, né? Ficar no Rio era a minha primeira opção, era a minha primeira opção, Entendi. Lá dentro da escola, para conseguir esse objetivo, essa meta que tu traçou, metas são importantes, né? Sim. Tinha meta de ficar no Rio. E aí durante sua formação tu tinha que tirar as notas boas lá dentro. Sim. Tu lembra como era a tua rotina dentro da escola? Cara, a rotina é bem intensa, né? O fuzileiro ele acorda muito cedo, né? Ele acorda alvorada, acho que é 5h30, se não me falha a memória, 5h30, e assim, já começa uma rotina intensa, né?
Você acorda, toma o café da manhã, né? E já faz ali um corridão matinal, né? Aí você, geralmente você existe um cronograma do dia, né? Então, assim, às vezes é corrida de manhã, às vezes é natação de manhã, e logo depois disso você tem o estudo, aí são várias matérias, operações anfíbias, eu não estou me recordando agora aqui, são muitas matérias. E todas voltadas para a área operacional, exatamente. Tinha isso. Português, matemática, nada disso? Não tinha. Era basicamente tudo relacionado ao militarismo mesmo. Isso é bom, hein? Pra galera que só quer estudar para passar na prova mesmo. Pô, é ótimo. Porque lá dentro tem provas, né? Existem provas lá dentro que você faz e assim, você tem que ficar lá dentro, você fica preocupado com o conceito, né? Que é algo que você depende de alguém, né? No caso, eu dependo do tenente para poder me dar um conceito. Esse conceito é atributo afetivo, tipo liderança, coisas desse tipo? Isso, exatamente. Relacionamento, cooperação, coisas assim? Isso, exatamente. Exatamente. É o conceito, o tiro, né, que é importante para o fuzileiro, o tiro, o TAF, enfim, você tem que se preocupar com uma série de fatores para você poder sair bem. Lá dentro, em todas as forças eu tenho escutado a galera falar isso, né? Lá dentro, todas elas você tem que fazer uma prova física. Não é só o TAF para ser aprovado, né? A gente já sabe que a galera, depois que passa no exame intelectual, tem que fazer o TAF para passar, mostrar que tem uma aptidão física mínima. E lá dentro, todos vocês, né, Marinha, Exército, Aeronáutica, é o primeiro da Marinha que vem aqui. Então, eu vou te perguntar um monte de coisa que eu também não conheço muito a Marinha, lá por dentro, né? E aí a gente sabe que todo curso tem uma prova, um teste físico lá dentro. Você teve que fazer testes físicos sendo avaliado, certo? Sim. Tinha nota. Tu lembra quantos testes físicos você teve que fazer valendo nota na sua formação? No período de formação, acredito que 6 testes físicos, mais ou menos. Formação é um ano? Não, formação de 6 meses. Caraca, um por mês? Um por mês, mais ou menos, Treinamento muito intenso, mano. Bem intenso, bem intenso. E os índices iam aumentando de acordo com o que ia passando? Não. Já tinha uma meta estabelecida, você tinha que alcançar aquela meta. Todo mês ou até o final do curso? Até o final do curso, Não ia progredindo? Por exemplo, 3 km em 12 minutos. Primeiro mês, tu tinha que alcançar 3 km. Isso, eu lembro que para formação, um exemplo, a natação. Para você passar na prova e começar o curso, o período de formação, eram 50 metros de natação. E para você se formar eram 100 metros. Só que eu demorei muito tempo para nadar 100 metros. Eu já vim nadar 100 metros já no final do curso. Então você tem esse tempo de 6 meses para poder se adaptar e conseguir atingir o objetivo. Se a galera já chegou nadando 100 metros, o cara fica tranquilo. O cara já está tranquilo. Já sabe que consegue. Já tá tranquilo, isso não aumenta, ele só tem aquela meta para você passar durante 6 meses. Exato. Eu lembro, eu li o edital da Marinha, de fuzileiro desse ano, e eu lembro bem que parece que o fuzileiro naval, ele tem esse período de adaptação dele, se ele não conseguir atingir os índices ou as provas, ele é desligado do curso. Ele é desligado, Não é só o teste físico. Não. As provas que você falou aí também. Sim. Se ele não conseguir atingir o objetivo até o final do curso, ele não se forma. Isso é importante, né? Na EA, os caras têm as matérias também de formação, né? E aí eles têm que alcançar um índice mínimo. 5, 6. Mas eu li no edital, né? Eu queria que você me confirmasse aqui também, que para fuzileiro naval, isso não é só no primeiro ano. Depois que você se forma no primeiro ano, né, no segundo e no terceiro ano, parece que você também tem que atingir os índices, tem que passar numa prova para cabo, não sei, para sargento, e se você não passar, você é desligado. Você é desligado. Você não tem estabilidade, né? A questão do concurso para fuzileiro, um ponto negativo é justamente esse, que você não tem uma estabilidade. Você faz a prova, um concurso público normal, igual o outro qualquer, mas você só tem a estabilidade a partir do momento que você chega ao posto de terceiro sargento. Não, nem o cabo tem estabilidade. Quanto tempo para... Consegue sair terceiro sargento? Terceiro sargento, 10 anos. É o mínimo, o tempo mínimo para sair terceiro? É o tempo mínimo, Você consegue saber se você passou na prova antes, né? Porque você faz a prova antes de completar os 10 anos. Acho que, se eu não me engano, no 7º ano você já pode fazer a prova para sargento. Então você garantiu ali a tua estabilidade, você é cabo, mas sabe que passou na prova de sargento, então você já está estabilizado. Só esperar o tempo. Entendi. E na Marinha, né? Me corrija se eu estiver errado. Você tem um tempo para fazer a prova, tem um tempo mínimo, por exemplo, você é soldado, você se formou lá, primeiro ano, soldado, fuzileiro. E aí você pode fazer a prova de cabo depois de um determinado tempo, não é isso?
3 anos, é no terceiro ano. Terceiro ano você pode fazer a prova de cabo, Pode mas se fazer a você prova não de passa cabo. na primeira, você tem uma segunda oportunidade? Tem, se eu não me engano, são 3 oportunidades. Se você não passar em nenhuma das 3 oportunidades, aí você é desligado. Aí você é desligado. Então você tem que se manter. Você cumpre o estudando. tempo, cumpre o tempo, né? O seu tempo e é desligado. Caramba, isso é importante saber, cara. Importante, porque na ESA você só tem estabilidade depois dos 10, mas é muito difícil você ser desligado. Você só é desligado se você não conseguir manter seu índice do TAP, por exemplo. Porque não tem uma avaliação intelectual. Entendi. Só tem, não tem, como você está falando, tem que fazer prova para cabo, prova para sargento. Tem. No Exército não. No Exército você só faz o TAF. Se você mantiver o índice mínimo no TAF, você está ok. Se não fizer nenhuma besteira muito grande. Lá no caso são esses requisitos que eu falei. É TAF, tiro. O fuzileiro tem que ter um bom tiro, né? Tem que ser, acho que, se eu não me engano, é perito atirador, que é o top, atirador classe A, classe B e classe C. Aí eu acho que, se eu não me engano, só é aceitável o classe A e o perito para poder se estabilizar, né? Aí tem a questão do conceito também, né? Que é uma questão pessoal, né? Se o cara vai com a sua cara ou não. Tem muito isso, tem muitas essas injustiças, né? Essas injustiças que acontecem. E é isso, basicamente isso, para você se formar, né? É um pouco complicado, assim, né? Eu, hoje, se eu pudesse voltar no tempo, como eu passei também na prova de aprendizes, eu teria ido para aprendiz de marinheiro porque a carreira é mais certa, né? É uma carreira mais... não tem essa questão de... Você pode fazer as provas, mas não é um condicionante para você se manter na Exatamente, tropa, né? Exatamente. É uma questão Você já tem a tua estabilidade, você sabe o ano que você vai a cabo, o ano que você vai a sargento, a terceiro, segundo, enfim. Você pode fazer a prova para antecipar isso, não? Na Marinha? Não, tem que esperar. Não, na Marinha não, na aprendiz? Também não, tem que esperar também. É por tempo, então? É por tempo, Mas dificilmente um cara que fez a prova para aprendiz, ele é desligado. Pô, é uma parada muito peculiar que você tá falando aí de fuzileiro, né, cara? Tu vai fazer a prova e tu não tem a certeza de que vai se estabilizar. Bem Tu difícil, fica o tempo todo pensando, dá pra ver aí pelo que você tá falando, que fica condicionado também uma nota a se alguém gostou de você ou não gostou de você. É verdade. Porque se você avaliar por um superior seu, a pessoa tem que gostar de você. Então tem que estar sempre prestativo ali, pronto para atender aos desejos de outra pessoa e não pode dar mole, não pode deixar furo. Não pode dar mole, Isso aí. Na formação lá, você falou do tiro, falou do teste físico, mas e as outras provas? Tu lembra das matérias que tu tinha? Rapaz, Tinha alguma operação? Operações tipo, anfíbias. filho, Operações anfíbias. Tinha navegação? Navegação tinha. Deixa eu ver se eu me recordo aqui. Nós, amarração. Tinha, amarração, tinha. Tinha luta, alguma coisa do tipo? Tinha sim. Tinha defesa pessoal. Valia a nota? Não valia nota. Era mais a nível de conhecimento mesmo. Entendi. Tinha um instrutor lá de defesa pessoal e a gente tinha aula uma vez por semana. Porra, legal. Bem legal. Se eu não me engano, acho que era Krav Maga, Jiu-Jitsu e boxe. Porra, tinha Krav Maga Krav também, Maga, mano. Tinha umas noções de Krav Maga. Porra, Krav Maga é maneiraço. Bem legal, bem legal. Steven Seagal que eu diga, né? É verdade. Porra, bate muito aquele cara. Ele faz Krav Maga. Eu acho que o Steven Seagal é bem parecido também. Eu acho que é Aikido o dele. Não é Krav Maga. Não é o Krav Maga, eu acho que é Aikido do Steven Seagal. Não tenho certeza. Mas eu acho que sim. Demais. Pô, legal saber que isso vai dar. Tinha uma curiosidade, eu vou te perguntar ela agora, porque tu vai até achar engraçado. Quando eu tava no Exército, a gente foi na CIAMP, eu não sei se é CIAMP que tem do lado da Lespan, na Avenida Brasil. Do lado da Lespan. Onde é a escola de aprendizes. Tem uma escola de aprendizes ali, tem? CIA. Aí eu lembro que eu fui lá fazer um curso, como eu era de intendência no Exército, né, a parte administrativa, eu fui lá fazer um curso de boas maneiras. Olha o nome do curso, na Marinha. E a gente aprendeu não só como ser cordial com uma dama, a gente aprendeu isso no Exército, pra ter uma ideia, mas a gente aprendeu também a como postar uma mesa, mano. Esse curso com certeza tu não fez. Não fiz. A gente tinha uma posição dos pratos, posição dos garfos, posição das facas, para você arrumar um jantar para você, para uma outra pessoa ou para um evento de gala. Qual o copo que usa para uma coisa, qual a faca que usa para outra coisa. Aprendeu como... Normas de etiqueta. Normas de etiqueta, era esse o nome do curso. Vocês tinham isso lá também, fuzileiro? Na Marinha da Armada. A Marinha da Armada tem. A Marinha da Armada é o quê? A Marinha da Armada, no caso, a Marinha é dividida em Corpo de Fuzileiros Navais e a Armada, né, o Corpo da Armada. No caso, seria os aprendizes, da escola de aprendizes ali. Eles têm essa matéria lá.
Caraca, mano, eu de boas maneiras. Assim, achei maneiro pra caramba, porque foi uma coisa que eu levei pra minha vida. Não, mas legal, a nível de conhecimento ser, é legal. Pô, mas pro cara que quer ser combatente igual você, imagina fazer um curso desse, cara. A galera ficava muito frustrada, mano. É verdade. Mas não é todo mundo que tem a oportunidade de fazer esse curso. É verdade. E na Marinha tem uma especialidade, a Marinha da Armada, ela tem uma especialidade, que eu acho que é arrumador, se eu não me engano, eles chamam de AR, que é basicamente a galera que dá esse curso aí, né, que promove esse curso aí, que ensina essas questões de etiqueta, de boas maneiras. Especificações, mano, várias. Fuzileiro, tu lembra se tinha? Lá dentro tu tinha que escolher alguma especificação? Porque na Marinha tu tá falando, né, tinha esse AR, aí tinha, eu lembro que tem o metalúrgico, tem o, sei lá... Tem várias especialidades. Guardião de piscina, tô chutando, tá, esse nome, eu não lembro se tem essa especialidade não. Mas no fuzileiro, tinha especialidade para tu escolher ou não? Tinha infantaria, engenharia, artilharia, comunicações navais, corneteiro, tem essa especialidade que no Exército não tem. No Exército é o soldado que não é de carreira, é corneteiro. Não, na Marinha tem a especialidade de corneteiro. Aviação, tem aviação, E... não me recordo agora, mas as principais são essas, assim. Pô, maneiro. Tu sabe o que o aviador faz? O cara de aviação? Mecânico. Quando eles se formam, eles são mecânicos de aeronave. Pô, legal aí. Já fica uma dica pra galera que tá assistindo a gente, porque, por exemplo, no Exército também tem a parte de aviação, né? Tem o Batalhão de Aviação do Exército, em São Paulo, por exemplo. E o Luiz, nosso convidado que veio aqui também, da aeronáutica, ele era mecânico, não lembro se ele era mecânico de aeronave, mas eu lembro que ele falou bastante sobre esse curso que tinha lá. E tem muita gente que quer entrar para aeronáutica porque quer ser mecânico. E às vezes o cara não sabe disso. Tem oportunidade na Marinha. Tem oportunidade de ser mecânico. No Exército não tem essa especialidade. Eu lembro que tem mecânico de carro de combate. Sim. Mas eu também não sei dizer se o cara que escolhe a especialidade de aviação, se ele consegue se formar lá como mecânico de aeronave. Isso eu não sei dizer. Entendi. Mas aí fica a dica pra galera, né? Que se quiser ser mecânico de aeronave, tem essa oportunidade. Não tem essa oportunidade no Exército e na aeronáutica. Tem na Marinha também. Na Marinha tem. No Exército, quem é que faz a manutenção das aeronaves do Exército? Eu não sei, porque eu descobri também há pouco tempo pelo Luiz que a aeronave que o Exército usa é da aeronáutica. É da aeronáutica? A aeronáutica presta serviço. Por exemplo, aqui atrás, né? Aqui no Campo dos Afonsos, que é logo aqui atrás, né, pertinho, é ali que os PQDs saltam, né? Sim. E o avião pousa no campo da aeronáutica, não é do Exército. E é a aeronáutica que fornece o piloto, o avião, para os PQDs saltarem. Então não é do Exército. Acho que não sei se tem piloto no Exército. Se aqui, por exemplo, no PQD, quem usa é o cara da aeronáutica, então acredito que use também lá na Marinha. Na Marinha. Tem piloto na Marinha? Tem piloto da Marinha, tem. São oficiais, né? Os oficiais. Pô, legal também. Outra dica pra galera, né? Se quiser ser aviador, piloto, não necessariamente vai ser... Escola Naval. Escola Naval é braba demais, né? É braba demais. Qual foi a tua especialidade lá na Marinha? Então, o soldado ele não tem uma especialidade, né? Todos eles são infantaria. Todos? Ele determina uma especialidade a partir do momento que ele se torna cabo. Ele não escolhe na escola, então? Não, ele pode servir num quartel de infantaria, ele vai ser um infante. Pode servir num quartel de engenharia, vai ser um engenheiro. Mas a gente costuma falar que na Marinha todos são infantes, né? Independente da especialidade, todos são infantes. Mas ele só determina mesmo a especialidade quando ele vai a cabo. Quando ele vai a cabo. Mas quando tu se formou lá, tu não tinha especialidade, aí tu escolheu o quartel, tu falou que era na Avenida Brasil. Isso. Qual era o quartel que tu escolheu, era de quê? Grupamento de fuzileiros. Era um quartel de infantaria. Então, foi faca na caveira. Infantantão. No Exército chama de infantantão. Muita missão. Mochila nas costas, mochila nas costas. Isso aí. Tu lembra de umas missões assim que te marcaram? Cara, eu fiz Ilha da Marambaia, Jericinó, Itaoca, Espírito Santo. Foi doído também. Itaoca, foram 20 dias em Itaoca. Mas era treinamento ou era missão real? Não, treinamento. Missão real eu fiz a missão, aquela na época a tomada ali do alemão ali. Eu esqueci o nome Eu tava no Exército nessa época também. Operação Guanabara, o nome. Nessa época ali da ocupação ali do alemão para estabelecer o PP nessa época. E foi a única missão real que eu fiz, né? O mais próximo do real possível, né? Naquela época morreu um cara, mano. Foi da Marinha, eu acho, não foi? Foi. Ele morreu na Vila do João.
Complicado, assim, eu conheci ele. Nessa missão real aí, como é que foi? A experiência que tu teve lá? Cara, é adrenalina pura, né? Porque até então você só faz missão assim, simulando algo, né, real, né? Então quando você se depara com uma situação que você, pô, cara, aqui eu posso realmente tomar um tiro e morrer, pô. Aqui não é festim, né? É uma coisa real. Então, assim, adrenalina mil, né? Você vê ali aquela situação ali das pessoas ali, eu lembro que a gente, quando nós entramos ali no complexo, ali na Vila Cruzeiro, e a gente entrava por dentro das casas ali dos moradores e via aquela situação, as crianças expostas ali ao perigo, é terrível, né, cara? Como se nada tivesse acontecendo. Você vê assim, se algo desse acontecesse aqui, mais próximo de nós aqui, fora de uma comunidade, as pessoas, eu acho que não estão acostumadas, né, iam ficar muito... E não ia saber como agir, né? Tipo, o nervosismo, né? E lá não, como se fosse algo que fizesse parte da rotina. Faz parte da rotina deles, né? Aquela correria ali, aquela situação de risco ali o tempo todo, tiro para um lado, tiro para o outro. E é bem complicado, bem complicado. A missão de vocês lá era patrulhar? Patrulhar. Estabelecer o perímetro ali? Isso. Nunca era ganhar terreno? Não, foi em algum momento? Não. Essa questão de ganhar terreno já era mais para as operações especiais, para a galera do BOP, né? Os comandos também estavam lá na época. Isso aí ficou mais destinado para eles mesmo. E ela trocou algum tiro alguma vez? Não troquei tiro não. Graças a Deus ou graças a infelizmente? Deus. Não, graças a Deus, né? Trocar tiro numa real acho que não é legal, não. só na brincadeira que é bom. Foi legal. Aí esse quartel que tu ficou lá, tu só serviu nele ou tu foi para algum outro? Não, saindo de lá eu fui pro Batalhão de Infantaria, na Ilha do Governador, 2º Batalhão de Infantaria. Batalhão Maitá, isso, na Ilha do Governador, isso. Lá no último bairro da ilha, lá no Bananal. Também de infantaria, né? De infantaria também, E lá, alguma coisa específica, alguma coisa que tu se lembra assim, que pô, vale a pena? Cara, foi legal esse momento. Cara, lá é um batalhão, como é um batalhão de infantaria, então assim, é muito focado para instrução, né? Então é bem legal, assim, para quem quer ser infante, esses são 3 quartéis de infantaria, é o Batalhão Maitá, o Batalhão Riachuelo e o Batalhão Paysandu. Então, assim, é muita instrução, né? Técnicas de tiro, natação utilitária, que a gente faz natação armado e equipado, rapel, fast rope, né? Que você descer de rapel pelo helicóptero. Fast rope o nome? Isso. Eu acho que no exército eles não usam o mesmo nome não, mano. Mas não me lembro também qual nome. Fast rope, se não me engano. E eu lembro também que tinha uma instrução lá que o nome era Steel. Você usava tipo um capacete que tinha um sensor, né, que ele acusava se você tomasse um tiro, né, como se fosse tipo uma paintball, né, tipo paintball, só que não era arma de tinta, né. Você só mirava e se você apertasse ali e fosse na direção, você ia ouvir que você tomou um tiro. O nome era Steel. Porra, mas que sentido tinha isso? Ouviu, tomou um tiro, mas tu já tomou, tu não tá sentindo não um tiro? Não, então. Mesmo se ele não pegasse em você, é isso? Não, se pegasse em você. Você tinha seu armamento, né, e colocava um dispositivo no armamento e no seu capacete. Se o seu camarada te desse um tiro, desse na sua direção, ia acusar. Ó, você foi atirado, você foi alvejado. Você foi alvejado. Mas mesmo se não pegasse, ou só se acertasse em você? Não, só se acertasse. Porra, mas não faz sentido nenhum. Faz, pô. Pô, tu vai tomar um tiro, tu já tomou um tiro, tu não sentiu que tomou o tiro? Não vai sentir? De repente não, você morreu. Você tá fora de combate, você tomou, você tá fora de combate. Ah, mas era na instrução. Na instrução, tá? Na instrução. Porra, logo, lógico, eu tô pensando aqui, porra, vai te avisar que tu tomou um tiro. Não, você tomou um tiro, você tá fora. A instrução, aí faz sentido pra mim, pô. Demorei, mas peguei. Pô, legal, aí é como se fosse mesmo um paintball, até aquela mira laser que tinha no shopping que também tinha um treinamento assim. Eu ia falar os Airsoft, não me veio em mente agora. O Airsoft é mais parecido com o Airsoft, né? Legal. E aí lá tu fez essas instruções, tu falou no começo aqui do podcast que tu entrou pra Fuzileiro Naval querendo ser operacional, parada operacional tu gostava. Sim. Tu continua querendo essa operacionalidade quando tu tava lá dentro ou tu mudou a tua cabeça depois da relação? Cara, mudou um pouco depois da relação, sim.
Porque, como eu te falei, a carreira do fuzileiro ela é muito sugada, cara. Assim, sugada que eu digo questão de... É muita missão, né? Você não tem tempo para sua família. Mas, assim, para quem gosta, vale a pena. Tá? Para quem gosta, vale a pena. Durante um período fez sentido para mim. A partir de um momento já não estava mais fazendo muito sentido. Entendi. Então lá tu começou a mudar a tua cabeça lá dentro. Isso. Em relação ao curso operacional. Tu chegou a fazer algum... ao curso operacional, não ao militarismo, mas ao curso operacional. Tu chegou a fazer algum curso operacional, não? Não fiz nenhum. Não. Tinha algum que te interessava, mas aí por conta da sugação tu... Tinha montanha. Montanha? Montanha, isso. Montanha é maneiro, montanha é legal. Montanha é legal. Tu lembra dos cursos que tinham de possibilidade para você fazer lá? Os operacionais. Comandos anfíbios. Comandos anfíbios, comando anfíbio. Tinha o comando anfíbio, que é o Operações Especiais, né? Que é o tipo básico do comando. É diferente? É diferente. Eu acredito, eu não sei se eu vou estar falando besteira, mas eu acredito que como se fosse o FE e o Comandos e o FE. O Comandos é um mês. Né? Isso, a parte isso. mais, o FE é mais técnico. Isso. Então, como se fosse o FE fosse comparado ao Comandos e o Comandos fosse o Comando Fim. Entendi. Tinha mais? Tu lembra de mais algum? Tinha muito curso que era ministrado pelo Exército, né? Tinha muito fuzileiro que era precursor, fazia o curso aqui. O pré é brabo pra caramba. Isso. O próprio estágio básico, paraquedista também, que eles faziam também. Tem o curso de, se não me engano, era NatSalve, que era natação de salvamento. E outros cursos ministrados pelo Exército também, que era o Operações na Selva. Operações na Selva. Guerra na Selva? Tem o Guerra na Selva e tem o Operações na Selva. Né? Operações na Selva é o básico do Guerra na Selva. Eu acho que é. Tem uma onça de frente, que é o Guerra na Selva, e a onça de lado, que é o básico, que é o Operações na Selva. Tem bastante curso, os cursos que a Marinha não promove... Deixa fazer em outro lugar. Isso. Eles fazem em outro lugar. Faz na Aeronáutica, eu conheço o fuzileiro que fez o Punhal, que é o curso, se não me engano, da Aeronáutica. Esse eu não conheço, não. Punhal, acho que é Punhal, mano. E a famosa mística do boot marrom. Aqui no Exército, né? Só é boot marrom quem é PQD. E a galera fica chamando de pé preto quem não é PQD. Ah, sou pé preto. Eu, por exemplo, não fiz o PQD. Até hoje eu me arrependo disso, né? Não fiz na escola por diversos motivos, né? Mesmo querendo fazer. E tem essa mística aqui. Os caras que são fuzileiros navais, todos eles usam boot marrom, não usam? Todos usam boot marrom, todos. E tu já consegue o boot marrom, já faz parte do fardamento do fuzileiro, ou tu tem que fazer alguma coisa para conquistar ele? Não. Já faz parte do fardamento do fuzileiro. Tem motivo para ter o ser marrom e não preto? Muitas pessoas falam a respeito disso, né? Uma história que eu ouvi, que eu não sei se é real, é que o boot marrom ele é destinado para soldados que atuam em dois ambientes, em dois terrenos, né? Tipo, ar e terra, mar e terra. Então, eu não sei se isso é real. Mas foi o que me foi falado. Foi o que te passaram. Então deve ser, com certeza. Tu falou da transferência de um quartel para o outro. Ficou no Rio, né? Fiquei no Rio de Janeiro. Tu não chegou a pegar outra transferência desse segundo quartel, não? Chegou? Tu ficou nesses dois só? Não, depois eu fui para a base de fuzileiros, na ilha também. Mas tudo no mesmo complexo naval ali. Entendi. Só trocou de quartelamento. Como se fosse aqui a Vila Militar, né? Sai de um quartel vai pro outro, mais ou menos isso. E foram esses três, então? Teve mais um? Foram só esses três que eu fiquei. Eu peguei alguns destacamentos, né? Eu fiquei destacado no Hospital Marcílio Dias, Hospital Naval. Depois eu fiquei destacado no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, ali na Urca. Tem um monumento, isso, o Monumento dos Pracinhas, se não me engano. O dos Pracinhas, eu acho que é no Aterro, não é? No Aterro, isso aí, no Aterro, Na Urca foi a Escola de Guerra Naval, que eu fiquei um tempo lá também. Escola de Guerra Naval. Foram os lugares que eu servi. Escala de serviço era apertada? Puxado. Cumprir expediente. No Exército a gente cumpre expediente. Cumpre. E depois, além do expediente, além do expediente, tu tenta escala de serviço. De dia de semana e de final de semana. Na Marinha assim também, lá no Fuzileiro? Dizem que melhorou agora, né? A galera que eu mantenho contato que tá lá dentro falam que melhorou bastante a escala de serviço. Mas na minha época era 2 por 1, 1 por 1, às vezes eu dava 1 por 1. Caralho, ainda tinha cumprir expediente, não? Não, quando tinha 1 por 1 eles liberavam. Aí não tem como, né? Foda. Porra, 24 horas, tu pega 7 da manhã, sai 7 do dia seguinte. Aí tu cumpre expediente aí no Exército é assim, mas 1 por 1, porra, nunca cheguei a pegar 1 por 1 lá não. Já veio escala apertada lá, 3 por 1, assim. O contingente do Exército é bem maior, né? Bem maior. O contingente do fuzileiro, na época que eu fiz, se não me engano, acho que era de 15 mil militares. No total? De fuzileiro? Acho que só no Rio de Janeiro tem mais do que isso de militar do Exército. Sabia não. É bem reduzido mesmo o contingente do fuzileiro.
Tu não quis sair do Rio, né? Tu quis ficar aqui. Eu quis ficar aqui. Tu ganhava alguma transferência, algum valor? Ganha movimentação, né? Mesmo estando no Rio, saindo de um quartel pro outro, tu ganhava? Não. No Rio Só não? Se fosse para outro. Tu sabe quanto era na tua época? Só pra gente ter uma ideia aqui. Cara, não me recordo. Tu não chegou a pegar, mas tu lembra de algum... Mas era um dinheiro legal. Eu sei que era um dinheiro legal porque na época a galera com dinheiro de movimentação comprava carro, comprava moto, então assim, dava entrada num apartamento, então eu sei que era um dinheiro legal, assim, dinheiro forte. Legal. No Exército tem essa parada também, e eu perguntei na Aeronáutica também como é que funciona. Uma pergunta que eu acho que a galera está querendo que eu faça para você em relação a essa movimentação, porque tem dois motivos para você se movimentar, né? Tem um motivo para você querer a grana, para poder comprar uma casa, um carro ou qualquer outra coisa. Sim. E também tem o segundo motivo, conhecer um outro estado, conhecer uma outra localidade. Não precisa lembrar de todas, mas tu lembra de algumas localidades que o Fuzileiro Naval poderia servir? Tinha o Rio de Janeiro e quais eram as outras? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Mato Grosso. Natal. Pará e Manaus. Amazonas, Manaus. Caraca, era só isso, cidade. Por isso tem 15 mil efetivo também, pouca gente para servir. E a escala é apertada também por causa disso. Isso, acho que o Espírito Santo também, se não me engano. Lá tem aprendiz. Fuzileiro também? Acho que tem. Não sei se tem explicação da tropa de fuzileiro ser tão pequena assim, cara? Cara, já me perguntei isso diversas vezes também, mas eu não tenho uma resposta, assim, não sei. É bem reduzido mesmo, né? E eu conversando com um amigo meu que foi fazer um intercâmbio lá nos Estados Unidos, lá com os Marines, né? Lá também é bem reduzido. Lá a Marinha, né? A Navy lá, né? Que chama Navy, é bem maior, contingente bem maior do que os Marines, né? Que são os fuzileiros. Eu não sei também qual a explicação para isso. Pô, e tem essa oportunidade de fazer intercâmbio também? Mas ele já fez, ele era soldado ainda ou é sargento? Ele era cabo na época. Pô, e conseguiu fazer intercâmbio? Fez intercâmbio lá com os Marines, Pô, legal. Recebe em dólar ou não? Recebe pela ONU. Se não me engano, foi pela ONU a missão. Entendi. Pela ONU. Recebe em dólar. Pô, legal, interessante. A parada do intercâmbio também é bem legal. Isso. Ele, se não me engano, na época ele fez com os Marines e fez com os Royal Marines, o nome. Acho que é lá da Inglaterra. Então não foi só nos Estados Unidos? Não, foi com os Marines americanos e com os Royal Marines da Inglaterra. Legal, para quem quer, a galera que quer operacionalidade, quer fazer intercâmbio, show de bola. Vale a pena. Vocês têm aula de língua estrangeira lá dentro, não? Tem que fazer por fora e... Na época do grupamento de fuzileiros tinha aula de inglês e francês. Dentro da formação? Não. Quem quisesse, não era obrigado. Era pago? Mas não era pago não, é a instituição que custeava mesmo. Quer ver uma parada interessante? A nossa professora de inglês aqui, ela deu aula há 20 anos dentro da Marinha. É mesmo? 20 anos. E ela conta pra mim, né? Sou muito amigo dela, ela conta bastante dessa época dela lá. Ela ia lá dar o curso pros marinheiros, né? Sim. Eu acho que é a Marinha que custeava isso tudo, os marinheiros não pagavam. Isso, interessante. É uma oportunidade boa, né? Pra quem quer aprender uma língua. A Marinha é bem legal nesse ponto, cara. Não, é verdade. Eles valorizam bastante o militar, né, cara? Isso aí não tem como negar. Eu acho até mais do que as outras forças. A Marinha nesse ponto. Dizem que sim. Quer ver uma curiosidade que eu tenho também? Não sei se tu vai conseguir me responder essa não, mas é uma coisa que eu me peguei agora pesquisando sobre isso e não consegui entender o porquê. Quando você vai na página da Marinha, pesquisar os editais, os concursos e tudo mais, eles têm uma página só para dizer todos os concursos que estão abertos e os concursos que estão em andamento e os concursos que estão com previsão de sair. E tu não acha um fuzileiro. Não acho um fuzileiro na página da Marinha. Não acho. Você tem que... Eu procurei muito na internet para conseguir encontrar o concurso de fuzileiro naval. Aí tem a página do concurso de fuzileiro naval. Só que na página da Marinha, eu não consegui encontrar o de fuzileiro naval. E aí vem uma outra curiosidade. Dentro dessa. Para encontrar as provas dos anos anteriores, também não foi fácil não, pô. Difícil? Porque você procura no site da Marinha, prova de aprendiz de marinheiro, tu consegue encontrar. Mas alguém que te forneça, porque no site da Marinha eu também não consegui encontrar, não foi fácil. Mesmo, eu não sabia dessa dificuldade. Tu lembra na tua época, tu fez algum cursinho? Eu fiz na época, mas eu fiz para ESA, né? Eu não fiz um curso específico para fuzileiro, eu fiz para ESA. Eu não estudei específico para fuzileiro. Aí tinha um material do fuzileiro, tu nem precisava eu lembro que tinha provas impressas, assim, né? De fuzileiro.
A gente tem aqui no nosso curso também, a gente tem tudo lá. Já encontrei tudo, botei lá na plataforma para os alunos conseguirem fazer. É uma boa pegada para treinar. Aí, ô Léo, tu ficou 6 anos que tu falou, né? Fiquei 6 anos, 4 meses e 12 dias. 12 dias, cara, tu gravou exatamente. Foi um marco para tu. Foi um marco, quando cara, você com saiu, certeza, né, cara? com certeza. Um alívio também, não tem, meu? Na época, sim. Então, como eu te falei, as questões que você precisa para poder enganjar, né? Vamos dizer assim, se estabilizar. Tem conceito, tem tiro e tal. E eu lembro que eu tomei um conceito baixo na época, cara. Na Marinha, o conceito máximo é o conceito 5. Né? Máximo? O conceito máximo, o conceito do cara que é top. E eu lembro que eu era conceito 5 quando eu saí do toneleiro, ali do Ciampa, né? E fui para o grupamento de fuzileiros, eu cheguei conceito 5, conceito máximo, né? Militar padrão. E saí do grupamento conceito 5, fui para o batalhão Maitá, conceito 5. E um determinado dia, época de conceito, né? E eu estava de serviço no dia, aí um cabo estava fazendo a ronda ali, ele veio me chamar, pô, Correia, eu queria falar contigo, meu nome de guerra era Correia, né? E, pô, Correia, eu queria falar contigo que, cara, eu queria saber o que aconteceu, se você deu algum mole aí nesse período, porque o teu conceito veio 3. Aí eu falei, mas por que conceito 3, cara? Eu falei, vim aqui te perguntar isso também, eu não sei por que você tomou esse conceito aí. Pô, nunca vi você fazendo nada demais se tivesse tomar um conceito desse, e o conceito 3 pro fuzileiro é muito complicado. Tipo assim, o cara tem que ser na marca que eu digo assim, é uma gíria que a gente usa lá dentro, o cara tem que ser padrão, né? Para não cair. Para não cair, exatamente. E isso ia implicar totalmente na minha carreira, no que eu queria, na especialidade que eu queria. Na época eu já não queria mais infantaria, como eu te falei, eu mudei de ideia lá dentro, né? Não queria mais ser operacional, eu queria cursar aviônica, né? Aviação, enfim. E isso ia implicar diretamente no meu conceito. E eu lembro que eu fiquei atordoado ali naquelas horas de serviço ali, e era um domingo, então, tipo assim, não tinha expediente, né? Aí eu fiquei me martirizando até a segunda-feira, exatamente. Aí eu fui tentar correr atrás disso na segunda-feira, né? E saber o porquê do meu conceito. E eu não tinha uma explicação lógica para isso, né? Ficavam jogando um pro outro. Não, você tem que perguntar fulano de tal, tem que perguntar ao tenente, tem que perguntar ao súbito. E até que eu cheguei a um determinado tenente, né? Eu não vou falar o nome dele, que ele me deu uma explicação. Ele falou, pô, Correia, na Marinha é assim, cara. Alguns são conceito 5, outros são conceito 4, outros são conceito 3, e você se enquadra no 3. Eu falei, mas tem que ter essa? Meteu essa, falou isso. Aí eu falei, mas tem que ter uma explicação para isso. Primeiro que no RDM, no Regulamento Disciplinar da Marinha, diz que o seu conceito ele não pode baixar de 5 para 3. Ele tem que baixar de 5 para 4 e de 4 para 3. Eu falei, pô, eu vim do grupamento conceito 5, vim para o batalhão Maitá conceito 5 e baixou para 3, não tem uma explicação. Eu tenho para te dizer isso. Aí eu pedi permissão para representar contra ele. Tem que pedir permissão ainda para poder... Então, eu peço permissão para representar. A representação como se fosse uma ampla defesa, né? Exato. Estou pedindo recurso do conselho. Exatamente. Aí eu pedi a permissão para representar contra ele, permissão concedida, tudo bem. Só que na semana seguinte eles me tiraram do batalhão de infantaria e me mandaram para a base. Aí eu perdi totalmente direito a de se arma defender. que eu tinha de me defender. Não conseguiu? Não consegui. Ficou com o conceito 3 Fiquei com o conceito isso 3, aí eu desanimei. Caralho, mano. Aí me disseram uma vez que foi por conta de uma chamada que eu tomei num determinado... uma formatura que teve, eu não me lembro agora especificamente o que era, que eu tava com uma costeleta, né? Costeleta tipo um pouco abaixo do que era do padrão, exato. E realmente ele me chamou a atenção nessa época, né? Da costeleta, e eu fiz a costeleta e não dei o pronto para ele. Dar o pronto é você falar que você fez a costeleta. Me disseram que era isso, né? Provável que fosse isso. Que é assim. Porque não tinha outro, assim, eu nunca tinha faltado serviço, não chegava atrasado, andava sempre com a farda muito bem vincada, né? O fuzileiro tem isso da farda, tá sempre vincada, o boot sempre engraxado, o cabelo sempre muito bem cortado, a barba feita. Eu andava dessa forma, né? Eu procurava manter um padrão. Então, como isso foi a única coisa que aconteceu, a gente acredita que tenha sido isso, né? Então, não foi só porque você não foi dar satisfação pro cara da chamada que ele te deu da costeleta, que tava um dedo, de repente, nem era um dedo inteiro. Era besteira, cara. É uma coisa assim, muito... surreal. Surreal, né? Então, assim, a galera... Eu lembro que o pessoal na época lá, a galera que servia comigo, falou, pô, Correia, não é possível, cara, tem um cara na marca, tem um cara, pô, muito padrão, não é possível que tenha tomado o conceito 3. E aquilo ali me desanimou, assim,
completamente. Você né, tinha cara? quanto tempo de carreira já? Eu estava prestes a fazer a prova de cabo. Estava indo pro terceiro ano. Tinha um terceiro ano, 3 anos já. Tinha 3 anos de militarismo. E aquilo ali me desanimou, pô. Foi o que me deu o start de falar assim, pô, não sei se é isso aqui que eu quero. Entendeu? E aí, tu chegou a fazer a prova cabo? Fiz. Conseguiu? Fiz meio desanimado, mas fiz. Fez animado, mas porque tinha que fazer também, né? Senão tu Tinha ia que fazer, ligado. tinha que fazer. E Eu aí fiz, tu mas fiz fez? meio desanimado, pra falar a verdade, eu não vi nem a minha nota. Não quis nem ver minha nota. Na primeira? De tão desanimado que eu tava. Tu fez uma só? Isso, porque eu sabia que aquele conceito ali ia implicar diretamente na minha decisão de qual especialidade seguir. Eu não ia conseguir cursar aviônica nunca com o conceito 3. Aí tu ia ter que escolher uma coisa que tu não queria. Uma coisa que eu não queria, uma coisa, assim, menos disputada, né? Vamos dizer assim, a infantaria, uma engenharia, que tem uma rotina de serviço, de missão muito mais árdua, né, do que o cara de aviônica. Aí eu desanimei total, assim. Entendi. Então naquele momento começou a surgir a tua decisão de sair. De começar a fazer um plano para sair dali. Para sair, exatamente. Foi quando eu entrei na faculdade de Educação Física. É isso que eu ia te perguntar exatamente agora. Porque tá falando que a rotina de fuzileiro é muito pesada. É, pesada. Até esse terceiro ano, quando tu tomou esse conceito né, indesejado, que mudou um pouco a tua cabeça, porque isso acontece também, não é só dentro da carreira, né? A gente encontra isso aqui fora lugar, também. Lugar. E aí isso, de repente, precisava acontecer para você ampliar um pouco o seu horizonte. É verdade. Talvez tenha sido esse o motivo. Vamos botar assim. Naquele momento, até aquele momento, tu conseguia estudar? Até aquele momento, antes de tomar a decisão de querer fazer a faculdade. Você diz com a rotina, com a rotina de fuzileiro? Que era sugada. Dava tempo de estudar? Mano? Olha, na época do grupamento de fuzileiros, não. Que era 2 por 1, 1 por 1, 2 por 1. Não. Agora, quando eu fui pro batalhão de infantaria, eu consegui estudar. Então depende do quartel que tu Depende do quartel. Importante. Depende do quartel, Inclusive, o batalhão de infantaria, ele te incentiva a estudar. E o batalhão te incentiva a estudar. Por quê que o batalhão de infantaria te incentiva a estudar? Então, a Marinha, cara, ela preza muito pela formação intelectual também do militar, né? Então, assim, não só o batalhão de infantaria, o grupamento também te incentiva a estudar, sendo que a escala de serviço não permite, né? E já no batalhão de infantaria você tem uma escala de serviço um pouco mais larga e você consegue ter tempo, né? Então eles determinam 1 hora para você estudar. É mesmo? E tu já formado? Isso. Eles têm eu lembro que eu ia para a biblioteca, tinha uma biblioteca lá dentro. Pô, legal isso aí, cara. Legal pra caramba. Bem legal. Mas aí tu estuda sozinho, aleatoriamente. Tu quer estudar pra alguma coisa? Sozinho. Cara, de repente, tu tá me dando um gancho aqui. Quando eu tava na formação da ESA, eu tive um canga que ele era fuzileiro naval. Robertinho, gente boa pra caraca. Ele foi até pra infantaria depois. Pô, rapidinho, sem querer te cortar. A gente tem um canga em comum, que é o Matheus Corrêa. Matheus Corrêa, não sei se você vai lembrar dele agora. Matheus Corrêa. Não era Corrêa, era Matheus, acho que era Matheus Alves. Eu não sei se era outro cabeça de bigode surfar? Isso, surfista. Isso. Foi fuzileiro junto comigo, da minha turma. Pô, legal. Grande amigo meu. E ele é de intendência. Né? Pra tu ver. É isso que eu ia falar, né? Muita gente de marinha vem pro exército, pra ESA, né, mais especificamente. E eu sempre fiquei me perguntando, pô, como é que a galera consegue sair da marinha e vir pro exército? A gente tem alguns exemplos da galera que quando vai fazer a prova, se inscreve, e se inscreve todas. E aí passa na marinha, porque geralmente a prova é antes, geralmente a corporação é antes, e aí o cara recebe a notícia de que passou para a ESA ou para a aeronáutica enquanto está na marinha, então fica pouco tempo e sai. Mas eu tinha cangas nesse naipe aí que a gente está falando agora. O cara ficou 3 anos lá, 4 anos lá e saiu para vir para o exército. E agora eu estou entendendo por quê. Pô, tu tem a permissão, né? Tem, vamos dizer assim, a obrigação de ficar 1 hora livre ali estudando. Pô, o cara pode começar a papirar lá dentro para sair da marinha. Pode, perfeitamente, com certeza. E foi nesse momento que tu começou, então, decidiu... Que eu decidi sair, E aí tu usava essas horas, obviamente, para isso, exatamente. Na época eu fazia faculdade e decidi entrar na faculdade, né? Aí, de início eu ia fazer farmácia, mas depois eu mudei de opinião. Eu falei, não, acho que tem mais a ver com a educação física mesmo. E essas horas eu usava para estudar. Tinham pessoas que usavam para estudar para um concurso público, outras para concursos internos, para ser cabo, sargento, para seguir a carreira na marinha, e eu estudei para me formar para a faculdade. E aí tu escolheu educação física. Eu escolhi educação física.
Nesse momento aí, do terceiro ano, eu estou pegando um marco porque foi um marco para você. Sim. Do terceiro ano para frente, que você se matriculou na Faculdade de Educação Física, como é que você conseguiu conciliar o teu dia a dia lá, que a escala ainda era apertada ou já estava um pouquinho mais folgada? Estava um pouquinho melhor. E aí, o que é um pouquinho melhor para você? Tá? Tu lembra? 5 por 1. Pô, 5 por 1, de 1 por 1, De 1 5 por 1 é bem melhor. Tá bom. Beleza. E aí tu já conseguia mais ir para a faculdade? Já conseguia. Como é que tu fazia isso? Tipo assim, no dia que tu estava de serviço, o que tu tinha que fazer? Eu tinha que desenrolar na faculdade, né? Falar com o professor, isso, Ou então, às vezes, eu pagava, se fosse uma coisa muito importante da faculdade que eu não poderia faltar, pagava o serviço, não tinha jeito. Pagava o serviço. E isso não pode fazer, né? Mas a gente sempre dá um jeitinho na vida. A gente dá um jeitinho, né? Pô, eu acho interessante, eu converso bastante isso com o Felipe aqui também, e vou compartilhar contigo. Se tivesse, naquela época, uma faculdade à distância, tu faria? Faria. Nesse dia você não precisaria faltar aula, né? É verdade. Você conseguiria verdade. Hoje em dia tem essa facilidade, né? Na época não tinha. Isso é uma das coisas boas que a internet trouxe pra gente, né? É verdade. Eu lembro que eu fiz algumas matérias online, tinham algumas matérias, mas a faculdade era presencial. Beleza, essas online ficava mais fácil para estudar. Ficava mais fácil, Quanto tempo tu ficou na faculdade, conciliando com o Exército, conciliando com a Marinha? 4 anos. 4 anos. Quando eu saí, eu ainda não estava formado. Entendi. Estava próximo de me formar. Não, já tinha uma formação, que era a licenciatura. Né? Eu tenho a licenciatura e o bacharel. Quando eu saí da Marinha, eu já tinha licenciatura. Entendi. Aí tu resolveu fazer a faculdade e já na tua cabeça já estava a sair da Marinha? Já estava a sair, já. Tu chegou a fazer a prova de cabo e a cabo? Eu fiz, não fui a cabo. Eu te falei, eu nem vi a nota. A nota da primeira, mas tu só fez essa? Só fiz essa. Nem quis fazer a outra. Não fiz. Quanto tempo tu poderia ficar tentando a prova de cabo? Até completar... Eu teria as 3 tentativas, né? São 3 tentativas. E depois ia só esperar. Se eu não passasse, eu ia só esperar meu tempo mesmo. Cruzar o tempo e ir embora. Portaria de desligamento. Antes de completar 10 anos, para tu não estabilizar, né? E tu fica cabo? Dá para ficar... Cabo não. Se tu não fez a prova, as 3 tentativas. Não teve as 3 tentativas de cabo. Tu só tentou uma. Tu ainda teria mais 2. Teria mais 2, Se você... não quero fazer. Quero me desligar, vou ficar soldado. Tu consegue ficar até 10 anos? Não, antes dos 10 você é desligado. Tu lembra do tempo que era, mano? 9 anos e um pouquinho. Pô, é porque 10 estabiliza. 10 estabiliza. Então eles te desligam antes de tu completar os 10 anos. Antes de completar os 10 anos, É por isso também que tu faz a prova de cabo. Aí tu é promovido a cabo. Exato. Se você não fizer a prova de sargento, ou fizer e não passar, você também é desligado antes de completar os 10 anos. Também é desligado. Exatamente. Isso aí. Entendi. Agora faz sentido pra mim. Faz sentido. Entendi, legal. Interessante a galera que for entrar aí, começar a estudar, se quiser seguir a carreira, né? Verdade. Muita gente tá ali por amor, né, cara? Por amor. Tem pessoas que estão ali porque amam a tropa mesmo. Amam ser fuzileiro naval. É uma questão de uma vocação, sabe que a carreira tem essas dificuldades, né? E mesmo assim estão dispostos a passar por isso. Né? Tu lembra que tá na prova? Fico curioso para saber. Na prova... A prova de... Porque tu fez a de cabo, fez uma vez. Sim. Eu sei que tu fez, assim, já desmotivado e tal. É tudo relacionado à história naval, enfim, as especialidades. Você aprende um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de engenharia, um pouquinho de infantaria, antes de você ter uma especialidade certa, né? Você tem um basicão, um compilado de cada especialidade. E na prova é relacionado a isso. Isso tu aprende enquanto soldado? Enquanto soldado. Tu vai tendo aula ali, porque tem que ter uma hora para estudar, mas aí enquanto soldado tu também tem que cumprir as aulinhas ali? Tem. E como é que é? É no expediente? Como é que é essa aula? Não, você diz como? As aulas... Tipo assim, tu era soldado, tu cumpria tua escala de serviço, né? Como se fosse 5 por 1. Vamos lembrar de ser o 5 por 1. Tu estava de serviço um dia. Naquele dia tu não cumpria nenhuma atividade de rotina. Só tinha o serviço. E aí no dia seguinte, tu tá de folga? Ou você estava cumprindo expediente na Marinha? Cumprindo expediente na Marinha. E aí nesse expediente, o que tu cumpria durante o expediente? Instruções, instrução básica, chegou TAF, né? TFM, exatamente, TFM. Aí, depois tem um período de estudo, aí um período de instrução. Mesmo depois de formado, cara, eu tô pálido com isso. Tem instrução. Sempre se repete? Faxina. A faxina sempre. Tem que ter, né? Faxina, se não tiver, não é militarismo. Tem que ter a faxina, né? Assim, tem aqueles militares que ficam
ali no pelotão para ter instrução mesmo, né? Instruções específicas de combate e tal. E tem aqueles que estão destacados em sessões, né? Tipo na garagem, o outro está no rancho. Almoxarifado. Isso, ele já tem uma função específica, né? Os que não tem, é só instrução mesmo. Entendi. Aí tu aprende o que tu vai fazer na prova, beleza. Isso. Pô, essa 1 hora foi sensacional, porque a galera que entrar como soldado, por exemplo, chega lá, pô, eu quero fazer a prova para sargento direto, não quero ficar aqui para ser cabo e tal. Sim. Pode estudar nessa 1 horinha e fazer o curso. Pode. Inclusive pode estudar com a gente, fazer o curso online, claro, vai estar lá dentro, assiste a aulinha, faltou, tô de serviço, beleza, pega a aula que tá gravada lá e assiste. É isso aí. Estudar. Isso aí. E aí, né, vamos falar um pouquinho da tua faculdade aí. Né? Tu entrou na faculdade, aí tinha algumas aulas que você faltava porque estava de serviço ou porque estava lá no quartel cumprindo alguma missão. Tu sentiu que isso te atrapalhou na faculdade? Muito ou pouco? Me atrapalhou bastante. Pode dizer que sim, me atrapalhou bastante durante um período. Por quê? Como eu falei, né? Eu entrei num regime de 5x1, né? Aí ficou legal. Só que quando o quartel está em missão e sai um monte de soldado, sai um monte de militar, aí dá aquela... Isso. Então, assim, durante vários períodos da minha formação, eu fiquei em escala mais apertada, tipo 2x1. Aí nesses períodos eram bem complicados, assim. Mas, assim, nada impossível, não. Como é que tu fazia para se virar? Pô, tá apertado, porque o serviço não dorme direito. E como é que fazia para estudar? Cara, era Jangalf, era, assim... bem complicado, né? Estudava o período que dava, né? Às vezes estava de serviço e estudando, dependendo do serviço que eu estivesse, né? Às vezes eu estava ali só tomando conta ali do alojamento, né? Como sentinela ali do alojamento e aquele período... Sentinela. Então eu usava aquele período ali para poder estudar também. Mas essa é plantão. Plantão de alojamento. Plantão de alojamento, né? Também se fala plantão também, sentinela, plantão. Pô, tu usou uma expressão aí, um jargão, que eu não sei se a galera conhece. Jangal. Jangal, O que é jangal? Explica pra galera aí que jangal eu usava muito. Aqui fora agora a gente fala vala. O que tu... Pô, jangal tipo assim, tá ruim, tá um período ruim, tá difícil, tá no jangal. Então a gente utiliza muito na marinha também onça, tô na onça, caraca, tá na merda, tá sugado. Exato, tá na merda. Porra, essa expressão eu lembro. Eu acho que o jangal e onça são mais ou menos a mesma coisa, assim. Mesma coisa. A mesma coisa. Interessante isso, cara. Aí, estudar durante a formação já não é fácil, né? Tirando o serviço, então é mais difícil ainda. Eu admiro pra caramba que a gente, inclusive, te dá os parabéns, porque estudar, se formar numa faculdade, enquanto tu tá no quartel tirando serviço com essa escala, não porque tá no quartel, porque isso não é condicionante. Não é conheço vários amigos, tenho vários exemplos militares que fizeram faculdade, faculdade pública, faculdade particulares, estudaram para concurso durante o seu período de militarismo. Isso não tem a ver, tem a ver com a escala de serviço apertada. Exatamente. Como você mesmo está falando aí, a escala quando estava muito apertada, tem que ter muita força de vontade, tem que ter muita disciplina para conseguir. Muita determinação. Então, como eu falei, eu acho que melhorou a escala, né? A escala não está mais como era antes. Mantenho contato com alguns amigos lá da minha época de formação, eles falaram que a rotina do soldado hoje melhorou bastante. Então o soldado hoje ele consegue usar a marinha, quem quiser seguir a carreira, lógico, mas também consegue utilizar a marinha como um trampolim para de repente fazer um outro concurso, uma ESA, um EA. Pô, então já está mais tranquilo. Está mais tranquilo aqui na minha época, com certeza. Legal. Aí tu, quando terminou a faculdade, tu falou que saiu antes de... Quando eu saí da marinha eu tinha só a formação de licenciatura. Como é que foi essa decisão, Léo? Cara, foi assim, eu lembro que na época eu não pensei muito, assim. Eu acho que é um pouco também de maturidade, né, cara? As pessoas às vezes me perguntam assim, pô, você se arrepende de ter saído da marinha? Eu não tenho problema nenhum de falar que eu me arrependo. Eu me arrependo de ter saído da marinha porque é uma estabilidade, né, cara? E hoje eu vejo amigos da minha época que estão bem, assim, sabe? Você vai pra reserva muito cedo, né? Então hoje a gente vê a galera aqui que trabalha aqui com regime de CLT, né? Sangrando aí até já uma certa idade e, pô, o militar, novinho, ele tá em casa, cara. Então, assim, inúmeros fatores
pesaram, né? Pesam para você tomar uma decisão dessas. Então, eu me arrependo um pouco, mas eu sei que foi um pouco de maturidade minha da época. Então, aí fica de conselho também para quem está no militarismo e quem pensa em sair, pensa duas vezes, né? Para quem tem a oportunidade de ficar, pensa duas vezes, porque é uma carreira boa, né? Você não vai ficar milionário, não vai ficar rico, mas você vai ter uma estabilidade aí para a sua vida toda. Também não vai ser pobre. Não vai. Vai ter uma liberdade financeira, lógico. Vai ter uma liberdade financeira. Tomou essa decisão no impulso, tu falou que tomou sem pensar, foi tipo assim, Tomei... saco cheio dessa merda, exato, vou meter o pé, tu não tinha nenhum plano traçado, assim, tipo, vou sair porque eu não tô afim. Então, na época, o meu pai, a gente tinha montado uma academia de musculação na época. E como eu já estava fazendo a faculdade de educação física, eu falei, cara, é isso, eu vou sair e vou ser empresário, vou ser o dono do meu próprio negócio. É bom, mas assim, é difícil, né? Você ser empresário aqui no Brasil é difícil pra caramba. Assim, existem inúmeras dificuldades que você vai passar você passa no decorrer da sua trajetória aí, que é bem complicado mesmo. Mas assim, tenho arrependimento, né, de sair, mas eu sei também que tudo acontece de acordo com a permissão divina, né, cara? Então, assim, era para me ter saído mesmo. Foi válido o tempo que eu fiquei ali, eu agradeço. Fiz inúmeros amigos ali naquela época e aprendi muitas coisas, né? Mas foi um período bacana, Eu acho que vale a pena quem quiser tentar. E ficar, né? E ficar, exatamente, Interessante, cara, essa parada aí eu não sabia, né? Tu tá contando pra mim, até fico meio, assim, a gente fica um pouco emocionado, tocado também, porque eu não sabia que tu tinha saído e hoje tu pensa assim, de repente seria legal eu ter ficado e tal. Passa isso pela cabeça, né? Isso não tem a ver com estar ruim hoje, né? Não, claro que não, com certeza não. Bate uma saudade. Bate a saudade, exatamente, aquela nostalgia, né? Nostalgia da época com os amigos, né? Assim, foi uma experiência bem bacana. Mas assim, tem oportunidade aqui fora também. Tem oportunidade pra caramba. Com certeza. Por exemplo, quando tu saiu, você falou que começou a trabalhar na academia junto com seu pai. Sim. Foi isso. E aí tu ficou hoje trabalhando nessa academia com teu pai? Então, nós ficamos com essa academia durante 10 anos e depois a gente resolveu fechar a academia. A gente passou por alguns problemas de concorrência e tal, e foi um período bem complicado e a gente estava tendo muita perda de aluno. Então a gente resolveu fechar, logo depois meu pai faleceu e eu decidi que não iria mais ter um negócio próprio, né? Eu queria me desfazer daquilo ali e ia montar uma casa para mim. A minha ideia era essa, num terreno, né? O terreno era nosso. Só que depois eu mudei de opinião, eu falei, não, mudei de ideia e falei, não, vou voltar para minha área, vou tentar novamente. E aí eu montei, mas já num outro segmento. Eu voltei com um box de treinamento, já não focando em musculação, né? Queria focar em performance de atleta, em preparação física militar, né? Preparação para concurso público. Então eu foquei mais nessa área. Então hoje é um box de treinamento, não é mais uma academia de musculação. Aí hoje lá eu tô com jiu-jitsu, com treinamento funcional, com pilates, boxe inglês, né? Luta. E hoje é com isso que eu trabalho. Legal. Tu é faixa preta de jiu-jitsu, né? Não, sou faixa roxa. E aí tu que dá aula lá? Não. No jiu-jitsu tem uma faixa preta lá. Eu sou monitor, né? Eu auxilio nas aulas, mas quem dá o treino mesmo é o faixa preta. É o faixa preta. Legal. Esse boxe aí é maneiro. Depois contar pra galera aí, passa o contato pra galera, Com certeza. Qual é a tua rede social? Beleza. Depois passar pra galera no finalzinho, você show dá de os seus bola. Contatos aí pra galera. Mas eu faço o jabá. Faz o seu jabazinho aí beleza. Pra galera. Cara, vamos partir agora, caminhar pra nossa parte final. Sim. Eu queria te fazer algumas perguntas e queria que tu me respondesse com total sinceridade. Sim. Uma delas você já respondeu automaticamente aí, isso que a gente ficou até um tom mais baixo aqui, porque eu não sabia que você tinha saído e ainda fica com esse gostinho. Eu quero que você fique à vontade para responder. Beleza. A primeira delas tu acha interessante hoje um jovem com 18, 19 anos, que é a idade inicial para poder fazer esse concurso, e para fuzileiro, por exemplo, é até 22. Tu acha interessante o cara fazer a prova para fuzileiro naval hoje? Acho válido, uma experiência válida. O que tu acha que qual é o principal motivo que você daria para um jovem fazer essa prova de fuzileiro naval? Por tudo que ele aprende ali, né, cara?
você aprende valores ali dentro, né? Eu, por exemplo, aprendi valores que eu carrego para minha vida, né? De espírito de corpo, né? De união, né? De você saber ajudar o seu amigo quando ele precisa, né? Ter disciplina, ter determinação naquilo que você faz. E fora a questão da carreira também, né? Que você tem a oportunidade hoje, eu acho que hoje a carreira está melhor do que era na minha época, de você conseguir galgar lá dentro, né? Subir de soldado para cabo, terceiro sargento, segundo, enfim. E você conseguir um sucesso na sua carreira e também usar como trampolim para você conseguir alguma coisa aqui fora, ou passar num outro concurso, ou fazer uma faculdade. Eu acho que é válido, sim. Se você pudesse escolher hoje, voltando lá atrás, o Léo com 17 ou 18 anos que fez a prova para fuzileiro, mas que já se preparava para a prova da SDA, porque estava lá no curso. Se você pudesse escolher Marinha, Exército, Aeronáutica, qual tu escolheria? Não estou falando de cargo, de posto ou graduação. Falando de força. De força? Qual das três tu escolheria? Escolheria Marinha. Por que a Marinha? Eu digo mais especificamente o Corpo de Fuzileiros, pela mística. O que é a mística para você? Faz o jabá da fuzileiro. Se tem mística, tem que dizer por quê. Cara, o fuzileiro ele é altamente preparado, né? A verdade é essa. É um soldado diferenciado. Não estou falando que, assim, sem querer desmerecer os soldados do Exército, da Aeronáutica, mas o fuzileiro, ele realmente, como eu falei, ele tem muita instrução, né? Então, assim, ele é um soldado diferenciado. Você realmente se sente soldado. Você faz aquelas coisas que todo soldado faz, faxina e tal, missão, mas você se sente realmente um militar ali operacional. Isso é bem legal. Praticamente isso, basicamente isso, assim, eu gosto da Marinha por conta disso, né? Do Corpo de Fuzileiros Navais por conta disso. Entendi. E se a gente colocasse agora as provas que tem hoje, porque uma coisa é você escolher a força, sim. Outra coisa é você escolher a força sabendo como você pode acessá-la. Exato. Se você pudesse escolher entre esses 4 concursos, soldado e fuzileiro naval, aprendiz de marinheiro ou sargento da aeronáutica e sargento do exército, qual das 4 você escolheria e por quê? Sargento da aeronáutica. Por quê? Por conta da estabilidade. E por que da aeronáutica não do exército? Uma boa pergunta. Eu acho que eu me identifico mais com a aeronáutica. Por causa do lance do avião. De repente da aviação, talvez, exato. Então, seja. exatamente. Eu pensei que eu ia falar exército porque o exército então, meu pai, ele trabalhou com aviação. Meu pai era da aviação, né, cara? Ele não era militar, mas ele era da aviação. Ele trabalhou na Varig durante muitos anos. Era mecânico de aeronave. Entendi. Então eu tinha sempre essa relação muito próxima assim, com a aviação. Pô, legal, legal. E na educação, agora a pergunta mais voltada para a tua área profissional. Sim. Né? Hoje você trabalha com educação física, né? Você estava comentando comigo antes do podcast aqui que tu tem vontade de fazer prova para ser professor. Isso, para o magistério. Para o magistério. Essa tua vontade de lecionar vem de onde? Por que você quer ser professor? Então, eu me descobri na educação física mesmo. Né? Quando iniciei na educação física, o meu intuito era trabalhar na área fitness, né? Não dar aula em sala de aula. Né? E eu tenho uma modalidade lá no meu box que é Funcional Kids, então eu trabalho com crianças também. Então ele trabalha, geralmente a aula para criança ela é muito mais lúdica, né? Você utiliza muito do lúdico para poder ensinar. E ali eu me apaixonei, cara. Eu me encontrei assim nessa questão de ensinar para crianças. Eu falei, pô, caraca, é uma oportunidade boa de repente eu tentar na área educacional, né, e trabalhar diretamente com crianças. Aí foi aí que eu dei o start para eu poder fazer a questão da estabilidade também, né, que legal. Ser concursado, né? O concurso para estabilidade, essa palavra é que a gente sempre escuta as pessoas falando quando optam por fazer concurso público. Exatamente, Surgiu o interesse por conta de trabalhar com as crianças e junta o útil ao agradável, que é a estabilidade. Com certeza. Léo, agora voltando para o nosso recado final para a galera, eu queria que tu também desse, antes de falar uma mensagem final, queria que você desse uma palhinha, já que você é profissional de educação física, que trabalha com isso, que gosta dessa parte. Se hoje um cara, que são os nossos ouvintes, né, um aluno do nosso curso, um aluno que está se preparando para fazer os concursos militares, decide fazer a prova. Hoje, nós estamos no dia 28 de janeiro.
a maioria dos concursos já tem pelo menos uma data prevista, pelo menos um mês previsto para acontecer a prova intelectual. Se você pudesse dizer para esses alunos em relação à preparação física que ele vai ter que ter para ser aprovado na prova. Aprovado na prova foi bom, né? Então, o que você falaria para eles? Pô, se prepara a partir de agora ou se prepara quando chegar perto ou depois que passar o exame intelectual? Qual a dica que você daria para eles? Se prepara a partir de agora, com certeza. Com certeza. Tira um tempinho ali, por mais que o seu foco principal seja no exame, na prova escrita ali, né? Tira um tempinho ali, tira uma horinha, meia horinha do seu dia para treinar, porque performance não é do dia para noite, né? É um dia de cada vez, né? Precisa de um plano de treinamento. Precisa. Uma constância, a disciplina. Uma constância, lógico. A constância é a chave do sucesso, né? Para melhoria de performance. E o o cara que é sedentário? O cara tá lá... Pô, tu acha que eu tô acima do peso ou eu não faço nada? Começa devagarzinho. Ele pode começar? Começa devagarzinho, tudo é adaptado. Começa com uma caminhada rápida, né? Não é passear, né? Caminhar mesmo, caminhar, estabelecer meta, né? Pô, eu vou fazer tantos quilômetros em tantos minutos. E vai tentando se superar. Essa semana você fez nesse tempo, na semana que vem você tenta diminuir seu tempo, e depois diminui seu tempo, e assim a gente vai se superando os limites aí. E vai caminhando até conseguir chegar lá. Exatamente. Então a dica, galera, para vocês começa agora, não deixa para amanhã que você pode fazer hoje. Deixar para cima da hora é complicado, né? Então, Léo, agora, para você se despedir da galera e eu também me despedir deles, agradecendo, é claro, a tua participação aqui mais uma vez. Cara, espero que a gente consiga fechar uma parceria para a gente poder passar toda essa nossa conversa aqui final em relação à aptidão física e também na Marinha, claro, a gente poder passar isso para a galera, que a gente feche uma parceria aí, quem sabe próxima, para a gente ajudar essa galera a ser aprovada. Vamos nessa. Tá, um prazer te ter aqui mais uma vez. Meu camarada. Tá bom? Valeu. Nesse momento agora eu quero que tu faça o teu jabá, se divulgue aí, porque a galera que quiser te seguir, quiser saber um pouco mais, não só do treinamento físico, mas do Leonardo, o cara que foi marinheiro, que hoje tem um centro de treinamento funcional. Fuzileiro, não marinheiro, já até me corrigiu. É muito diferente, marinheiro e fuzileiro. É diferente. É verdade. Então, fala pra galera aí como é que ela te encontra, como eles te encontram na rede social. Se você quiser deixar teu telefone também, fica à vontade. Show de bola. Fala aí pra eles como é que você trabalha, como eles podem, o que eles podem encontrar entrando em contato com você. Beleza. Se você quiser se sentir à vontade, não precisa ficar com vergonha, olha pra essa câmera aqui. Primeiramente, quero pedir desculpa aí pelo nervosismo, né? Não estou acostumado. Então, Arsenal CT, tá? Vou deixar aqui o Instagram, arsenal.ct, tá? É um centro de treinamento, ele fica localizado em Campo Grande. E lá eu trabalho com treinamento funcional, que é o mais próximo do treinamento militar, né? Com pilates, também trabalho com melhoria de performance de atletas, e jiu-jitsu e boxe luta, né? Boxe inglês. Então, quem quiser saber mais aí sobre o Arsenal CT, é só seguir lá no Instagram lá. Beleza. Lá também tem o telefone de contato, caso queiram entrar em contato comigo. Beleza, Léo. Galera, então é isso. Já agradeci a participação do meu camarada aqui mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui, cara. É sempre bom trocar uma ideia contigo e também poder aprender um pouco mais sobre a vida lá dentro da Marinha. Posso falar Marinha? Pode. Mas é a Marinha. É a Marinha. Naval dentro da Marinha. Galera, para você que ainda não nos segue nas redes sociais, não esqueça, já dá logo o seu joinha aqui, já clica aqui nesse botão vermelho e se inscreve no nosso canal, porque a gente vai estar sempre que puder, né, sempre tentando trazer novos convidados aqui para trocar um pouco de ideia e falar um pouco para vocês sobre as forças e sobre os concursos, beleza? Então já clica aqui, aperta esse botão. Se tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, agradecer ou pegar algum contato, é só digitar aqui nessa caixinha aqui embaixo que a gente vai estar lendo e respondendo a você assim que possível, beleza? Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.